Então, o título é Decisões que Transformam a Vida do Cristão, Salmo 101. Nós vamos fazer juntos a leitura aqui, você pode acompanhar na sua palavra enquanto eu leio, e aí nós vamos ver o que Deus tem para nós aqui hoje à noite, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as obras daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Então nós já oramos e certamente o Senhor há de nos abençoar e de nos mostrar grandes coisas aqui. Toda a nossa vida, ela é feita de escolhas. Já refletiu sobre isso? Toda a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Agora, nós temos algumas escolhas que são simples, outras escolhas que são mais complexas, né? Qual curso de faculdade eu vou fazer? Ou com quem eu vou me casar? Qual roupa irei usar? O que eu direi? Coisas desse tipo. Então, nós temos algumas decisões que nós tomamos na nossa vida que são mais sérias, por causa da circunstância, por causa de tudo aquilo que vai retornar para nós. Agora, outras decisões são mais simples, né? Mais simples de serem tomadas. Se eu perguntasse para você qual seria a decisão mais importante na vida de todo ser humano, o que você responderia? Qual seria a decisão mais importante na vida de qualquer ser humano? Se dentro de você respondeu que a decisão mais importante na vida de qualquer ser humano seria o que ele vai fazer com relação a Cristo, ok? Então você respondeu bem. Essa é a decisão mais importante na vida de qualquer ser humano. Para algumas pessoas, a decisão mais importante da sua vida é com relação a casamento, com quem irei me casar. E realmente, eu creio que essa seria a segunda decisão mais importante de toda a nossa vida. Mas em toda a vida de qualquer ser humano, a decisão mais importante é se ele irá aceitar ou rejeitar o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E eu quero crer que todos aqui hoje à noite tenham já feito essa decisão de ter aceitado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter condições de chegar diante de Deus, de olharmos para Deus, né? Então o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e, embora Deus tenha amado o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, como diz João 3,16, nem todo o mundo será salvo. Por quê? Porque nem todas as pessoas do mundo querem tomar essa decisão de entregar a sua vida totalmente a Cristo. Porque isso envolve compromisso. Entregar a vida a Cristo envolve um comprometimento especial, fiel com Ele. Envolve uma vida de abandono, de arrependimento e abandono de pecados, e envolve uma vida de fidelidade a Ele. Nós não somos fiéis ao Senhor para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, nós queremos ser fiéis ao Senhor. E qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo de verdade, ele quer ser fiel ao Senhor. Então, qualquer pessoa que entenda realmente o que significa receber Jesus como Salvador,
Ela sabe que isso envolve um comprometimento e essa decisão é a mais importante de toda a nossa vida. Eu sei que há pessoas aqui, muitas pessoas aqui, que pelo seu testemunho, pela sua profissão, pela sua profissão de fé, você diz que já aceitou Jesus Cristo como Salvador. E muitos de nós temos demonstrado essa realidade na nossa vida diária, né? A transformação que o Senhor faz na nossa vida, como diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse novo estilo de vida, esses novos desejos, essa nova forma de viver é resultado de uma transformação que o Senhor faz na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está dentro de nós, porque nós o recebemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Agora, outras decisões também são extremamente importantes, não com relação ao céu, porque uma vez que nós recebemos Jesus como Salvador, então essa decisão já foi tomada e o Senhor, Ele nos concedeu, conforme a palavra diz, vida eterna. Então nós temos uma salvação que é eterna. Esta vida eterna, ninguém, nada nem ninguém poderá tirar de nós. A própria palavra diz que é vida eterna e algo que é eterno não se perde. E por que não se perde uma vida que é eterna? Porque essa vida eterna não depende de nós e muito menos daquilo que nós possamos fazer. Mas ela depende daquilo que Jesus fez. E uma vez que nós colocamos a nossa fé naquilo que Jesus fez, então nós recebemos vida eterna. Mas outras decisões que nós tomamos na nossa vida, embora nós já tenhamos a vida eterna, mas outras decisões, elas trazem grandes consequências para o nosso futuro. As decisões que nós tomamos hoje definem o nosso dia de amanhã. Afinal de contas, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. A própria palavra nos ensina esse princípio quando ela menciona Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Essa é uma lei da natureza, tanto da natureza secular, quanto da natureza espiritual. A Bíblia nos ensina isso. Então, por isso é importante escolhermos obedecer a Deus, vivermos com sabedoria, priorizarmos aquilo que é eterno, resistirmos ao pecado e vivermos com integridade. Não somente porque nos traz bênçãos espirituais, mas porque isso constrói a nossa vida espiritual futura. Todos nós, aqueles que realmente são salvos, todos nós que somos salvos, queremos uma boa vida com Deus, queremos ter uma vida bem-sucedida com o Senhor. Todos nós. Por quê? Como nós vimos no estudo mais cedo na nossa escola bíblica dominical, isso faz parte da nossa nova natureza. Esse novo desejo, esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de se achegar a Deus, de se relacionar com o Senhor, essa é uma prova de uma vida eterna. Essa é uma prova daquele que realmente tem Cristo. Ele deseja agradar ao Senhor. Mas o que nós precisamos compreender hoje à noite é que, para que nós possamos agradar ao Senhor, existem passos que são necessários. Então lembre-se, muitas vezes, as decisões que consideramos pequenas demais são justamente aquelas que contribuirão para uma vida de frouxidão espiritual ou de comprometimento com o Senhor. Então, todas as decisões que nós tomamos em vida, nós que somos cristãos salvos verdadeiros, toda decisão que nós tomamos, elas vão nos trazer no futuro uma frouxidão espiritual ou irão nos trazer um maior comprometimento com o Senhor. Toda decisão. E uma decisão excelente você tomou hoje à noite. A decisão de estar aqui. Muitas pessoas, infelizmente, na diversa comunidade cristã,
que nós temos de salvos, a igreja de Cristo, na igreja de Cristo, infelizmente, muitas pessoas, creio eu, deixaram de tomar essa importante decisão de estar na igreja, mas elas estão em diversas outras partes aí. Então, decisões que vão trazer um comprometimento para o futuro ou uma frouxidão. Acho que eu vou faltar do culto hoje. Não dá nada não. Eu vou dar só uma olhadinha rápida. Não tem ninguém olhando, eu vou olhar rapidinho. Hoje eu estou muito cansado para ler a Bíblia ou para orar. Eu vou deixar para amanhã. Eu sei que Deus me entende. Ele não vai me castigar por isso. Eu vou fazer isso, mas só dessa vez, rapidinho. Afinal de contas, todo mundo faz isso, não faz? Sabe de uma coisa? Eu vou me acertar com Deus em breve. Ou seja, essas coisas já estão sendo decididas. O que nós precisamos entender é que, até mesmo nas decisões que, aos nossos olhos, nós não tomamos, na verdade, nós já estamos decidindo algo. Nós decidimos não tomar a decisão. E decidir não tomar a decisão é uma decisão. Isso já é uma decisão. Então, consegue entender que na nossa vida sempre nós estamos tomando decisões. Sempre, constantemente, nós estamos sempre fazendo escolhas. Sempre na nossa vida. Algumas coisas que nós temos que compreender é que as pequenas escolhas de hoje nos preparam para as grandes decisões. E cada decisão que tomamos diante de Deus define a nossa vida espiritual. Então a pergunta importante para hoje é: quais decisões você está tomando? Quais decisões eu estou tomando com relação à vida espiritual? Como está a nossa vida de oração? Na verdade, como temos decidido levar a nossa vida de oração? Como temos decidido levar a nossa vida de leitura da palavra? Como temos decidido estudar, memorizar, meditar, refletir na palavra de Deus? Como temos decidido nos relacionar com os irmãos em Cristo? Como temos decidido nos relacionar com Deus? Então, está vendo? Tudo isso, todas essas coisas são decisões que nós tomamos, que vão garantir, isso é um indicativo do nosso futuro. Ou seja, se eu quero ter uma vida de relacionamento, um relacionamento ideal com o meu Deus, eu preciso tomar essa decisão agora, para que amanhã eu tenha uma vida de relacionamento ideal com Deus. Porque uma vida de relacionamento com Deus não é algo que nasce, uma vida ideal de relacionamento com Deus, não é algo que nasce assim, da noite para o dia. A partir de agora, a partir desse momento, a minha vida com Deus será ideal. Não, é algo que se constrói. A partir de agora, a minha vida de oração vai ser uma vida perfeita. Não, isso é algo que se constrói. A partir de agora, a minha vida de leitura da palavra vai ser perfeita. Isso é algo que se constrói. Então, para que a nossa vida espiritual seja uma vida ideal, no futuro, isso vai depender das decisões que nós tomamos agora, no presente. Então, se algum de nós aqui hoje à noite somos frouxos no sentido de na leitura da palavra, então isso significa que amanhã nós continuaremos com essa frouxidão. E a mesma coisa se diz com relação às nossas orações, à nossa vida de oração, à nossa vida com Deus, aos nossos relacionamentos com os irmãos, aos nossos relacionamentos com os familiares e à nossa vida secular, à nossa vida no trabalho, à nossa vida nos estudos e em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Se eu quero ter uma vida de sucesso amanhã, isso vai depender do que eu estou fazendo hoje, agora. É uma lei que não se pode revogar. Essa é uma lei que não pode ser negada. Então, o meu futuro depende do meu presente. Infelizmente, o que nós queremos muitas vezes é definir
o nosso futuro, independente do presente. Eu quero muito ter uma vida com o Senhor, mas não faz nada no momento. Então isso não é uma definição correta, né? Então, cada decisão que tomamos, isso definirá o nosso futuro. Pois bem, tendo dito isso, o Salmo 101 que nós acabamos de ler, neste salmo nós encontramos decisões de Davi, decisões espirituais que Davi fez em um determinado momento da sua vida. Nós não sabemos qual foi esse momento, quais eram as circunstâncias que levaram Davi a tomar essas decisões. Mas nós podemos ver aqui claramente que são decisões importantes. Davi faz aqui uma declaração importante de compromissos espirituais para uma vida bem-sucedida diante do Senhor. E Deus achou tão importante esse compromisso que Davi fez, que o Senhor, pela inspiração do Espírito, o instruiu a escrever essas decisões aqui, para que Deus mostrasse para nós decisões que também são ideais para a nossa vida. Então Davi nos mostra aqui algumas decisões, e a primeira que ele nos mostra aqui é uma vida de integridade diária. Uma vida de integridade diária. Observou o que nós lemos aqui nos versículos 1 e 2? Nos versículos 1 e 2 ele diz ali: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei ou me comportarei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Irmãos, isso aqui é uma demonstração de uma vida íntegra, uma vida de integridade diante do Senhor. E isso aqui nós podemos ver claramente que é algo contínuo. Quando Davi diz: cantarei a misericórdia e o juízo. Isso aqui dá uma ideia de que Davi está dizendo assim: Senhor, a partir de agora eu cantarei a tua misericórdia e o teu juízo. É interessante quando Davi escreveu, pelo que está escrito aqui no versículo 1, porque ele afirma que em seu louvor, porque ele diz cantarei, esse cantarei se refere ao louvor, e Davi está dizendo aqui que em seu louvor ele reconhecerá dois aspectos fundamentais do caráter de Deus: a misericórdia e o juízo. Cantarei da tua misericórdia e do teu juízo. Quando ele fala cantarei a misericórdia, isso se refere à graça de Deus, à bondade de Deus para com o pecador. Davi, ele está exaltando a misericórdia de Deus, e inclusive a própria palavra diz lá em Lamentações capítulo 3, lembra o que diz ali? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso é que a palavra diz que elas se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 diz isso. Deus manifestou a sua misericórdia para com a nossa vida, assim como para com a vida de Davi. Então, uma decisão que Davi tomou aqui é a respeito de cantar da misericórdia e do juízo do Senhor. E isso faz parte de integridade diária, porque cantar não é simplesmente aqui na igreja, aqui nesse salão. Nós cantamos aqui, mas o nosso louvor não se restringe a aqui. O nosso louvor, na verdade, ele está ligado a toda a nossa vida diária. Nós louvamos a Deus onde quer que nós estejamos. Louvamos a Deus no nosso trabalho, louvamos a Deus na família, louvamos a Deus lá fora, louvamos a Deus na rua, na escola, no curso, em qualquer lugar. Nós louvamos a Deus, e Davi, ele tomou essa decisão de louvar a Deus cantando da sua misericórdia e também do seu juízo. Cantarei a misericórdia do Senhor, a ti, Senhor, cantarei, e o seu juízo. Juízo refere-se à justiça, retidão e à disciplina de Deus na sua vida, com relação aos seus mandamentos, com relação à sua palavra. Isso é juízo. E Davi está dizendo aqui que dessa decisão de vida íntegra que ele tomou, inclui cantar do juízo do Senhor, exaltar o juízo do Senhor. Ou seja, Davi entende que Deus não é apenas misericordioso, e amém, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, gracioso e amoroso.
Mas nós não podemos nos esquecer também que, por causa da sua santidade, outro atributo que Deus tem é justamente o fato de ele ser juiz. Juiz. E não qualquer juiz, mas ele é o justo juiz. O justo juiz. Esse versículo 1 nos leva a refletir sobre o fato. Louvar a Deus pela sua misericórdia é fácil. Mas é um grande desafio louvar a Deus pelo seu juízo e pela sua correção, pela sua disciplina nas nossas vidas. Isso é um desafio. O Salmo 119, versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. No mesmo Salmo, no versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Isso aqui é algo importante que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos ensina, porque Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. Deus corrige aquele a quem ama. Então, irmãos, nesse sentido é importante para nós, assim como Davi, cantarmos não só da misericórdia do Senhor, mas exaltarmos também os seus mandamentos, o seu juízo, a sua justiça, exaltar a sua disciplina sobre nós, porque é justamente a disciplina, a correção do Senhor que nos traz de volta quando nós estamos vivendo uma vida desobediente diante dele. É justamente a disciplina do Senhor, o juízo do Senhor. Nós temos recebido a misericórdia e o juízo do Senhor, mas ele diz ali no versículo 2, então, com base nessa misericórdia e também neste juízo, versículo 2 ele fala ali a respeito de um comportamento. Comportamento. Ele fala: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando ele fala portar-me-ei com inteligência, aqui ele está se referindo a se comportar com cautela, com prudência. E se quiser entender um pouco mais a respeito dessa cautela e dessa prudência, basta você começar a ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios está infestado de ensinamentos relacionados à prudência de vida, ao bom senso, a uma vida íntegra e prudente diante do Senhor. Então, o que Davi mostra para nós aqui é que ele havia decidido viver um estilo de vida cauteloso e prudente diante de todas as pessoas, principalmente diante daqueles que faziam parte da sua casa. Ele disse ali, você viu: quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Aqui se refere tanto aos seus familiares quanto aos seus servos, ou seja, todos aqueles que o assistiam dentro da sua casa. Davi está dizendo aqui que andaria diante deles com prudência, com sabedoria, com cautela, com inteligência espiritual. É isso que Davi está dizendo. Não é simplesmente o fato, quando ele fala que andar em inteligência, né, ele não significa que ele vai estudar e adquirir mais conhecimento. Não, ele está falando sobre um estilo de vida inteligente. Sabe por quê? Porque aquele que vive em desobediência da palavra do Senhor, ele vive um estilo de vida contrário do inteligente. É um estilo de vida tolo. E convenhamos, infelizmente, muitos cristãos fazem muitas tolices por aí. Existem cristãos vivendo vida de tolo, vidas tolas, e esperam que, vivendo uma vida de desobediência, uma vida de tolice, tomando decisões tolas, eles acreditam erroneamente de que no futuro vão ser bem-sucedidos. Davi está mostrando para nós aqui que isto é impossível. Por isso, é extremamente importante uma vida de integridade diária. Integridade. Davi está dizendo que seria íntegro em seu viver. Aí nós nos lembramos de características de alguns dos homens de Deus, inclusive Jó. Você lembra que a Bíblia fala sobre Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro,
reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso é inteligência. Isto é inteligência espiritual. Isto é prudência. Prudência é uma vida de retidão. E, irmãos, para nós que somos servos do Senhor, é isso que Ele requer de nós. Mas para que nós tenhamos essa inteligência espiritual, esta prudência, o que vai definir essa prudência são as decisões que nós tomamos. Mesmo que essas decisões me custem caro. E deixa-me dizer uma coisa, não sei se é para te consolar ou para te animar, mas grande parte das decisões que nós tomamos diante do Senhor, elas custam caro. Custa caro. Uma segunda coisa que Davi nos ensina com relação a decisões que tomamos e que transformam a nossa vida, diz respeito à santificação dos nossos olhos. Então, Davi tomou a decisão com relação à santificação dos seus olhos. Versículo 3, a parte A, então, continuando aqui as suas resoluções, Davi diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Irmãos, quanta informação nós temos nessa frase. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Por que eu digo quanta informação tem nessa frase? Porque quantas coisas, infelizmente, nós temos oportunidades de colocarmos diante dos nossos olhos. Quantas coisas ruins, coisas tolas, coisas que não agradam a Deus, coisas que não têm nada a ver com o Senhor. Mas nós permitimos que essas coisas estejam diante dos nossos olhos muitas vezes. Muitas vezes. Diariamente somos bombardeados por imagens e vídeos da internet, da televisão. A nossa carne se vicia em rolar a tela infinita do celular. Verdade ou não é? Nós temos prazer, a nossa carne tem prazer de ficar rolando aquela terrível, maldita tela infinita do celular. E a gente fica rolando e rolando e rolando e rolando. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no que for. E a gente tem prazer em ficar rolando e rolando e rolando. E o negócio é tão terrível. Satanás, ele é tão astuto. Ele é tão astuto que ele faz com que pessoas desenvolvam uma habilidade de colocar no seu celular, de forma pessoal e particular, justamente aquilo que te interessa. Você já notou? Se você faz uma pesquisa sobre carros, então o seu celular ele vai ficar infestado de informações sobre carros. Sempre. Ele sabe como é que nos atrai. Apesar de não ter nos criado e de não ter onisciência que Deus tem, Satanás ele nos conhece muito bem, porque ele lida com o ser humano desde o Jardim do Éden. Ele nos conhece, irmãos. Satanás sabe. E o que nos assusta é que muitas vezes nós nos esquecemos desse fato de que Satanás nos conhece. Ele sabe aquilo que nos atrai e ele lança uma isca, pequenininha que seja, mas é uma isca que vai nos levar para um futuro de desastre. Ele é especialista, essa é a especialidade de Satanás. E ele tem pessoas trabalhando para que cada vez mais essa especialidade dele receba um upgrade, né? Ele é especialista nisso. Nessa rolagem constante que nós temos no celular, constantemente nós permitimos que os nossos olhos contemplem conteúdos que causam em nós estímulos físicos, emocionais e, consequentemente,
vai nos trazer a uma deterioração espiritual. Postagens que causam também em nós inveja, porque você já reparou o quanto a vida dos outros na rede social parece ser uma vida perfeita, uma vida feliz, alegre? Já notou o quanto o pasto do vizinho muitas vezes é mais verde que o nosso? Às vezes nós olhamos os nossos amigos do Facebook, né? Pessoas se gabam por isso, né? Eu no Facebook eu tenho tantos mil amigos. No Instagram eu tenho tantos mil seguidores, né? Hoje todo mundo virou mestre, né? Porque a gente gosta de ter seguidores, né? Eu tenho os meus seguidores. E aí, nessa brincadeira, Satanás ele acaba sambando em cima de nós. E aí nós somos levados muitas vezes a invejar o outro, nós somos levados à ira, nós somos levados à tristeza, nós somos levados à depressão e nós somos levados a outros diversos sentimentos, simplesmente por causa de um mísero aparelho celular. Rapaz, como é que pode um negocinho tão pequeno daquele dominar a nossa vida? A gente sai de casa. Se de repente sai, ou vai para a igreja, ou vai para algum lugar, ou para algum culto no lar, seja o que for, e a gente esquece a Bíblia, não dá para, tá tranquilo. Mas esquecer o celular, rapaz, a gente pode estar chegando lá no destino, a gente volta para trás. Opa, peraí, esqueci um negócio. Aí de repente a esposa pergunta, o que você esqueceu, meu amor? Eu esqueci o celular. E aí volta para casa para pegar o celular, porque não pode ficar sem. A nossa vida hoje está no celular. E a gente sabe, o problema não é o celular. Não é verdade? O problema não é o celular. Porque mesmo que nós tomemos a decisão de jogar o celular fora, se isso fosse possível, a partir de agora nós vamos jogar o celular fora e vamos todo mundo viver sem celular. Ainda assim, nós somos tão inclinados ao pecado que nós desenvolveremos outros meios para ver e contemplar o pecado. Por quê? Porque os nossos olhos não foram santificados. Está vendo a importância de santificar os nossos olhos diante de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tenebroso. Jesus também no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 29, ele nos ensina, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que deve fazer? Arranca-o e joga ele para longe de ti. Não é que ele está dizendo que você deve arrancar o seu olho literalmente, mas é fazer uma aliança com os seus olhos. É justamente sobre isso que Jó, ele também disse, lembra de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Este homem, Jó, diz no capítulo 31, versículo 1, fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Isso é santificação dos olhos, fazer uma aliança com os seus olhos. Jó fez, Jesus nos diz que devemos fazer, e Davi também nesse salmo ele nos ensina isso. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Precisamos decidir com seriedade e integridade diante do Senhor como iremos usar os nossos olhos. Irmãos, imponha limites em sua vida pessoal, limites com relação ao celular, limites com relação ao uso da televisão, limites com relação a filmes e séries, limites. Porque são esses limites que vão definir a santificação dos nossos olhos. Coloque limites. Aqui dentro de casa, esse tipo de filme nós não vamos ver. Esse tipo de série nós não vamos assistir. Esse tipo de imagem aqui nós não vamos fazer, nós não vamos permitir. O que os irmãos achariam se de repente hoje à noite eu trouxesse imagens aqui, por exemplo, de mulheres de biquíni e colocasse aqui na projeção para todo mundo ver?
Que isso, pastor? Que coisa feia. Mas, irmãos, qual que é a diferença desse salão onde nós estamos e do seu lar? Qual que é a diferença desse salão onde nós estamos e do nosso lar? Ah, mas esse salão onde nós estamos aqui é a igreja. Não, na verdade, nós estamos aqui como igreja, não na igreja. Nós estamos como igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. O Senhor está conosco. Então, da mesma forma que seria imprudente colocar tipos assim de imagens assim para todo mundo ver, da mesma forma seria imprudente colocar esse tipo de imagem para a minha família ver, para a minha família assistir. Imagine, deixar os nossos filhos ver esse tipo de imagem, ficar rolando a tela do celular para ficar olhando ali pessoas dançando e rebolando ali. Irmãos, a coisa mais infernal que existe é o tal do TikTok. Eu quero acreditar que nenhum celular que hoje à noite tenha isso. Porque, gente, eu já vi coisa demoníaca, mas o tal do TikTok, aquilo ali é um negócio tão demoníaco, mas é tão pesado, aquilo é tão terrível, que aquilo ali devia ser banido. Hoje fala-se muito sobre controlar redes sociais, né? Controlar a mídia e tudo mais. Até certo ponto seria interessante. Até certo ponto seria interessante. Se de repente eles determinassem que tipo de conteúdos assim fossem banidos. Então, santifiquemos os nossos olhos. Outra decisão que Davi toma diz com relação à intolerância diante do pecado. E isso tem a ver com o ponto anterior, né? Intolerância com relação ao pecado. Observou ali o que nós lemos? Na parte B do versículo 3, ele começa a dizer então: odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim, não se pegará a mim. O que ele está dizendo aqui é que ele odeia as obras de todos aqueles que andam em desobediência, desagradando ao Senhor. E ele diz: nada disso vai me pegar. Davi está dizendo: nada disso vai me influenciar, nada disso vai permanecer. Quando ele fala nada se pegará a mim, aqui é no sentido de permanecer, nada disso permanecerá perto de mim. Ou seja, ele não seria tolerante com relação a nada desse tipo. Davi afirma a sua intolerância diante daqueles que praticavam o mal. E isso nos faz lembrar do Salmo 1, versículo 1. Né? Lembra do Salmo 1, o que é que diz ali? Bem-aventurado o homem, ou seja, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós estamos cercados de pessoas escarnecedoras, pessoas que zombam, eles têm prazer e alegria por zombar de Deus. Davi está dizendo: com esse tipo de pessoas eu não serei tolerante. Não tolerarei esse tipo de atitude. É o que Davi está ensinando para nós. Então ele não seria tolerante. Um servo fiel ao Senhor não tolera o pecado, não pactua com o mal e não se envolve com pessoas que não têm temor de Deus. Tanto é que Provérbios 13, 20 diz que o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Infelizmente, muitas vezes nós pensamos que filtrar amizades, aí nós já pensamos com relação ao mundo lá fora. Mas nós também devemos filtrar amizades até mesmo entre os cristãos. Até mesmo entre os cristãos. Há cristãos que não sabem se dominar, há cristãos que não tomam boas decisões, há cristãos que vivem dando mau testemunho, há cristãos que não demonstram firmeza diante de Deus e nem diante dos demais. Então, consegue enxergar a importância de nós escolhermos as nossas amizades, aqueles que nós vamos ter contato, comunhão? Isso é extremamente importante.
Tanto é que, dando continuidade a esse fato, depois Davi ele começa a mencionar as obras, né, daqueles que se desviam, né, ele fala sobre um coração perverso, o homem mau. Versículo 5 ele fala sobre aquele que murmura, ele fala sobre aquele que tem um olhar altivo, aquele que tem um olhar soberbo, orgulhoso. Aí depois ele traz para nós um outro princípio que nos diz respeito às nossas amizades. Ele fala com relação à comunhão apenas com os fiéis. No versículo 6 ele disse: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Olha que interessante. Nós acabamos de mencionar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. E agora nós temos aqui Davi dizendo para nós que ele escolhia a dedo aqueles que se assentariam com ele à mesa. Davi escolheria a dedo aquelas pessoas com as quais ele teria comunhão, aquelas pessoas com as quais ele compartilharia informações pessoais, compartilharia a sua vida. Ele escolheria a dedo. E ele fala aqui a respeito daqueles que são fiéis, de ter os fiéis assentados com ele. Ele diz: aquele que anda num caminho reto me servirá. Aí ele começa a dizer, para finalizar: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Olha que interessante. Davi está mostrando para nós a importância de nós escolhermos a dedo aqueles que nós colocamos dentro da nossa casa, aqueles que nós colocamos dentro do nosso lar, aqueles que nós colocamos ali assentados com a gente na mesa. Irmãos, infelizmente já participei de muitos almoços, muitos jantares, onde ali em cima da mesa parecia que a gente estava jantando alguém. Sabe, porque... E eu estou falando assim de pessoas em evidência, de até mesmo pastores, assentado à mesa com pessoas que a língua tão afiada e falando tanto dos outros que parecia que eu estava comendo aquela pessoa, sabe? A gente está matando ela ali, ó. Então, cuidado com aquela pessoa que você coloca na sua mesa. Cuidado. Aí talvez a gente vai falar assim: pastor, mas é irmão em Cristo, eu sei. Mas nem todo irmão em Cristo tem o ponto... Ali o número 2, santificação dos olhos, uma vida de integridade diária, uma intolerância com o pecado. Infelizmente, nem todo irmão em Cristo tem esse caráter. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más conversas corrompem os bons costumes. Sabe o que isso mostra para nós? Que mesmo que uma pessoa tenha um bom costume, se ele se assentar com pessoas que têm um mau costume, ele também passará a ter maus costumes. Quando você anda com alguém que não tem Deus como prioridade, logo a sua prioridade também não será o Senhor. Quando você anda com alguém que não tem firmeza, seja em participar dos cultos, em ler a palavra, em orar, em buscar ao Senhor, quando você anda com pessoas que não têm isso como prioridade de vida, logo você também perderá essa prioridade de vida. Quantas vezes nós vemos pessoas que antes tinham uma certa firmeza, eles eram firmes, frequentes, eles eram ali exemplares no seu modo de viver, mas começaram a andar com pessoas erradas e logo eles foram se afastando, e tudo começa com aquele famoso, só hoje. Você já notou? Só hoje. Quando alguém começa a andar com pessoas que têm problema com relação à fofoca e tantas outras coisas, ele também se tornará um deles. Quando alguém começa a andar com alguém que é murmurador, logo ele também se tornará um murmurador. Por isso é extremamente importante escolhermos aqueles que farão parte da nossa mesa.
de comunhão. A minha vida precisa estimular a sua vida a estar mais próximo do Senhor. Tudo o que eu faço que não te leva para mais próximo do Senhor, isso não edifica. E eu não sei se você já ouviu essa frase, mas tudo o que não edifica, danifica. Já ouviu isso? O que não edifica, danifica. E muitas pessoas têm saído danificadas por causa disso. Um verdadeiro amigo incentiva o outro a ler a Bíblia, a orar. Um verdadeiro amigo estimula o outro. Hoje é domingo. E aí, eu vou te ver lá no culto hoje? Ah, não, sabe, hoje eu estou meio cansado. Tá? Não, irmão. Que isso? Você vai ficar em casa? O cansaço vai diminuir por ficar em casa? Ah, não sei. Não, você vai ficar fazendo o quê em casa? Ah, eu vou estar aqui sentado descansando. Então senta na igreja e vai descansar na igreja, puxa vida. Senta lá, vai descansar lá. O verdadeiro amigo não tem medo de falar a verdade com o outro. Irmão, isso que você está fazendo não é o ideal para Cristo. Vem, vamos servir a Cristo junto, fica firme. A gente está junto, eu te ajudo e você me ajuda. O verdadeiro amigo se importa com a vida do outro. Então, irmãos, saber escolher as pessoas com as quais nós vamos ter comunhão é uma parte extremamente importante para a nossa santificação de vida. Porque são essas amizades que vão nos levar ou para mais perto do Senhor ou para mais longe do Senhor. Aí uma pergunta importante então, aquelas pessoas que fazem parte do seu convívio, aquelas pessoas que você costuma ter comunhão, essas pessoas te levam para mais perto do Senhor? Essas pessoas te incentivam a estar mais firme no Senhor? Ou essas pessoas têm te incentivado a... Que isso, irmão? Não aceita essas coisas, não? Dá o troco. Que isso? Você é crente, mas você não é bobo, hein? Não deixa, leva desaforo para casa, não. Leva desaforo, não. Aí logo aquela pessoa está pensando assim, sabe de uma coisa? Você está certo, eu sou crente, mas não sou bobo. E aí começa uma espiral descendente. A vida espiritual vai para o brejo. Está vendo tanto que isso é importante? Davi nos ensina grandes coisas aqui. Concluindo, para a gente terminar, Davi, ele aprendeu do Senhor uma grande verdade que também nós devemos aprender. Algo que muitos de nós precisamos aprender é que uma vida espiritual firme não é fruto de desejos, mas de decisões diárias de viver com integridade, santidade, separação do mal e comunhão com os fiéis. É assim que se constrói uma vida espiritual firme. Não é de decisões. Ninguém vive por decisão. Ninguém vive só com... Aliás, não é com desejo. Ninguém vive só com desejo. Nós vivemos de decisões tomadas. Desejo não. Eu gostaria muito de, no futuro, ser alguém na vida, ter um emprego, um bom emprego, ter um curso superior, ou ter condições para poder comprar isso ou aquilo, ter condições para me casar, formar uma família e tudo mais. Eu gostaria... Nada disso é errado. A questão é que o que nós estamos fazendo hoje para que essas coisas sejam uma realidade amanhã? Isso na vida secular. Agora, e na vida espiritual? Eu gostaria muito de me apegar com o Senhor, de orar e Deus me ouvir, e eu sentir que o Senhor está próximo, de sentir o Senhor ouvindo as minhas orações, e ler a Bíblia, e chorar diante de Deus com relação aos meus pecados, e ver a mão do Senhor agindo na minha vida, ver o Senhor agindo na minha família, ver o Senhor me abençoando e cuidando de mim, me direcionando, e eu gostaria que a minha vida espiritual fosse... Tá, ok, eu também quero. Eu creio que todos nós que somos salvos, nós queremos uma vida assim, não é verdade? Ninguém, irmãos, nenhum de nós aqui, a gente quer ser mal sucedido. Nenhum de nós. Ninguém quer ser mal sucedido na vida. Principalmente no tocante à vida espiritual. A questão é, ninguém vive de desejos. Nós vivemos de decisões tomadas. Davi decidiu ter uma vida íntegra.
Davi decidiu santificar os seus olhos, ele decidiu ser intolerante diante do pecado, ele decidiu manter uma comunhão apenas com aqueles que eram fiéis ao Senhor. Comunhão, eu não digo contato, tá bom? Eu digo comunhão íntima com aqueles que são fiéis. Então, por causa disso, diante de tudo isso, decida viver como servo do Senhor, independentemente onde você estiver. Não coloque diante dos seus olhos, determine isso, não colocar diante dos seus olhos coisas que não agradam a Deus. Imponha limites quanto ao celular, televisão, filmes, séries e seja o que for. Não seja tolerante ou conivente com o pecado ou com aqueles que desagradam a Deus. Tenha sabedoria para escolher aquelas pessoas que vão fazer parte da sua mesa. Decida viver como um servo do Senhor verdadeiro, onde quer que você esteja. Guarde os seus olhos do mal e imponha limites na sua vida pessoal. São essas decisões que transformam completamente a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus e a nossa vida com os outros. Amém? Consegue ver a importância desse salmo? E ainda tem algumas pessoas que gostam de ler o livro dos Salmos porque são bonitos. Não, na verdade, o livro dos Salmos tem grandiosos ensinamentos para a nossa vida diária. E aqui Davi nos traz grandes ensinamentos. Que o Senhor nos ajude, que possamos realmente tomar decisões que vão impactar a nossa vida espiritual. Que nos preocupemos muito mais com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida secular. Porque a nossa vida secular, ela vai ficar para trás. Mas a nossa vida espiritual, isso diz respeito à nossa vida diante do Senhor. Falando nisso, você tem certeza de que você já tomou a decisão mais importante da sua vida, que é receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Você tem essa certeza? Essa é a decisão mais importante que todo ser humano, qualquer ser humano, deve tomar na sua vida. Amém?